25 anos depois, o filme que satirizava o filme de terror dos anos 90 volta a conta em 2026, após os criadores do primeiro filme confirmarem a presença do elenco original e da nova continuação da saga. E aí, pessoal, eu me chamo Lucas Galpi e voltei para mais um vídeo, e dessa vez com uma novidade do ano que vem, 2026, que é a continuação do filme que vai ser lançado em 2026. Então, se você curte esse tipo de vídeo sobre vídeos de cinema, de filmes, de entretenimento, se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado nos próximos vídeos. Os anos 90 estavam recheados de filmes de terror adolescente e assassinos clichês nos filmes, como Pânico, Eu Sei O Que Você Espera no Verão Passado, A Bruxa de Blair e dentre outros clássicos. Esses filmes eram referências para o primeiro filme da comédia que marcou uma geração nos anos 2000, o chamado Scary Movie, traduzindo Todo Mundo em Pânico. Os irmãos Wayans, que já tinham uma experiência na comédia e no humor lá nos anos 80 e 90, resolveram criar essa obra cinematográfica nos anos 2000 que se chamava Scary Movie. E esse filme referenciava paródias de filmes de terror dos anos 90. Então ele não excluía os filmes, ele apenas trazia um tom de comédia para essa nova narrativa do filme. Pois ele percebia que o público que assistia esse filme de terror riam das mortes, riam dos personagens, do elenco, da narrativa. E eles mesmos, ao assistir esse filme de comédia, de terror dos anos 90, também riam, porque era tão cômico, era tão absurdo as cenas, e resolveram criar esse novo filme referenciando toda essa bagagem de filmes que eram lançados na época. E como os irmãos Wayans já tinham uma pegada no humor e na comédia, porque eles tinham as suas sitcoms, as suas sketches, os programas de TV com humor, então eles aproveitaram essa experiência no humor e colocaram no filme de terror. E deu muito certo logo no primeiro filme de comédia barra terror. E em Todo Mundo em Pânico, o principal vilão era o Ghostface, que era um dos vilões do filme Pânico, em que perseguia a Sidney Prescott após uma chamada no telefone. Então isso meio que era engraçado para a época e que realmente eles souberam colocar na comédia que eles criaram. E tudo aquilo que o público falava do filme de terror, eles colocaram, alimentavam o novo filme na paródia que eles fizeram e deu muito certo. Tanto é que os próprios fãs de filme de terror sempre elogiam esse filme como uma paródia que deu certo no cinema de Hollywood. O elenco que protagonizava o primeiro filme, como Anna Faris, Regina Hall, Carmen Electra, Shannon Elizabeth, John Ambrose, Lon Monroe e David Sarandon, protagonizaram o filme com suas personalidades diferentes de cada personagem, porque um tinha uma sexualidade questionável, um era um lutador que sempre batia na namorada do amigo, outra ela era desesperada pela atenção, então eram protagonistas que eram absurdos na comédia. Aquilo era um trunfo para a comédia do terror. Então deu muito certo por conta dessa autenticidade de cada personagem do filme. A presença desses personagens no filme foram imprescindíveis, porque cada um tinha uma particularidade diferente de cada um. Então eles tinham protagonismo individuais e eles conseguiam trazer com que o público assistisse e risse até o final do filme. E quando o filme foi lançado, logo de cara teve um sucesso, tanto pelos personagens, tanto pela narrativa, tanto pela comédia. Então, logo, os produtores, criadores quiseram criar uma segunda versão, uma segunda continuação, o que gerou um pouco de especulação, porque em menos de um ano, o segundo já foi produzido, já foi criado, já foi gravado. Então, isso meio que fez com que os irmãos Wayans especulassem, nossa, mas tão rápido assim criar um novo, né? E assim eles criaram o segundo, também foi um fenômeno. Eles traziam a paródia do filme O Exorcista, As Panteras. Então, assim, deu muito certo também o segundo, mas também teve aquele toque de assim, vamos ter um cuidado com o roteiro, com os personagens. O que é que a gente quer com esse segundo filme? Só que isso não teve muito tempo, mas aí criaram um filme às pressas, deu certo e ainda continuou com a mesma essência do primeiro filme. Anos depois, lá em 2002, o segundo filme foi confirmado com a Anna Faris, só que ela estaria loira. E esse filme já não retornaria os irmãos Wayans na produção e na criação das cenas, dos filmes, então eles já estariam fora dele. Mas a Anna Faris e a Regina Hall estariam presentes. Só que uma estaria loira e a outra estaria com uma outra trama da história. E o terceiro filme, apesar de também ter sido um sucesso mais inferior aos outros dois, esse já especulava que realmente as pessoas estavam criando um filme para gerar lucro, para gerar receita e apenas aproveitar a fama que o filme teve no primeiro
e continuar lançando esses filmes genéricos. Só que como a saga tinha um propósito, que era apenas a comédia e satirizar o filme de terror e as celebridades do momento, então isso não teve tanto problema assim com o público. Mas para quem criava, quem criou a obra original, já percebia que não se tratava mais disso, sim do lucro. E o terceiro filme, ele continua icônico, né, parodiando o Michael Jackson, o filme Os Sinais. Então, assim, é um filme que realmente tem muita referência da cultura pop. Conseguiram colocar bons elementos, boas vertentes do cinema da época, né. Então, assim, é realmente um filme ainda muito bom, acho que é o meu segundo favorito. O primeiro é Todo Mundo em Pânico 1 e o segundo é o terceiro. Mas já se percebia que realmente ia ter uma pausa nos anos seguintes. Em 2006, após o terceiro filme ser lançado, o quarto filme também foi lançado, protagonizando Anna Faris e Regina Hall. E esse tinha pouca produção dos irmãos Wayans. E mais uma vez se especulava o que está acontecendo com essa saga, por que está indo para esse rumo, porque assim, eles não estão mais presentes, eles que são os autores originais da obra, e não estarem presentes é um pouco estranho. E nessa época de 2006, eles já estavam em outra vibe da vida deles. O Marlon estava lançando seus filmes, o Keanu já estava indo para um lado mais conservado, reservado da vida dele, então não estariam mais presentes na mídia de Hollywood. E após o quarto filme ser lançado, o quinto filme, lá em 2013, foi lançado, protagonizando a atriz Ashley Tisdale, que protagonizava o filme High School Musical. E é um filme que parodiava Atividade Paranormal. E nessa época de 2013, realmente o auge dos filmes de terror era Atividade Paranormal, Invocação do Mal. Invocação do Mal ainda não estava, mas Atividade Paranormal já estava. Então o foco vira esse filme em específico. Mas realmente o elenco, a narrativa, a produção não ficou muito a desejar, o público realmente não gostou, era um filme fora da curva, sem produção alguma dos irmãos, né, e sem o retorno da Regina e da Anna Faris. Então, esse filme foi meio que pra bater o martelo para trazer um hiato da franquia. Então, realmente, depois desse filme não teve mais nenhum, não teve nenhuma mais uma especulação de ter uma continuação. Então, o quinto filme foi o último a ser lançado e o último que realmente há longo tempo estava sendo lançado. Depois disso, os irmãos Wayans já estavam distanciando da mídia. Na verdade, o Marlon estava protagonizando o seu filme Inatividade Paranormal, lá em 2013. E o Shawn já estava na fase de DJ, já estava. Agora nós avançamos para 2020 em diante, em que especulações na internet, na mídia, do próprio Marlon, que uma nova continuação viria após o primeiro filme ser lançado. E aí foi até que em 2024, no final, acho que em agosto, foi confirmado pelo Marlon e pelo Cheyenne que teria sim uma continuação e com o retorno do elenco original do primeiro filme. Então isso me deu um baque em todo mundo, e o caramba, ele jogou isso pra todo mundo ler, né? Porque é uma franquia que tem muitos fãs ao redor do mundo. Então ele lançar isso traz muita expectativa. E de fato, em 2025, as filmagens começaram, o elenco também estava confirmado, as atrizes Regina Hall e Anna Faris estariam confirmadas e trazeriam elementos da nova década de 2020 em diante. Só que teve tanta coisa que aconteceu desde 2014, né, para 2025, que a gente especulou o que eles vão colocar no filme, porque tem tanta referência, como o próprio filme Invocação do Mal, que foi um sucesso lá em 2014 até 2025, que foi o último filme que foi lançado. Teve Annabelle, teve Parasita, teve celebridades, teve assunto do momento, tem celebridades. Eu acho que eles vão parodiar tanta coisa e a gente vai ver que vai ficar um filme muito engraçado e um filme muito atual. E esse é o foco, é trazer um filme, trazer uma obra que tenha um propósito social. Então, eu acredito que esse próximo filme, em 2026, que vai ser lançado em junho, vai ser um filme que vai ser realmente uma comédia do ano, né? E assim, eu aguardo muito esse filme, assim como muitas pessoas também aguardam, e vai ser um filme que é um filme que eles prometeram, né? Então, assim, e nessa nova década de 2020 para frente, muitos atores, né? Eles fazem esses encontros com os fãs da saga. A Regina Hall, a Anna Faris, eles comentam em entrevistas que o filme foi de muita gratidão para eles. A Anna Faris menciona que
Esse filme foi a primeira produção dela, foi o primeiro filme longa-metragem em Hollywood. A Regina Hall agradece muito também aos irmãos. E também é um filme que realmente marcou uma geração, não tem como. Eu nasci em 2002 e esse filme foi lançado em 2000. E eu cresci assistindo esse filme, porque vi familiares, meus amigos, a internet, a mídia comentava sobre esse filme. E até hoje, 2025, ele ainda continua no auge, na relevância. Isso prova realmente que obra não tem validade, filme não tem validade. E realmente esse novo filme, ele vai trazer essa essência do primeiro filme e vai novamente tanto conquistar um novo público, quanto vai trazer a nostalgia dos anos 2000, em que o primeiro filme prometia trazer. Bom, eu estou mega ansioso para esse filme, é uma expectativa que estou colocando muito, né? Eu espero que realmente atenda. Eu acho que vai ter, vai suprir a expectativa que eu tenho do filme. Mas assim, ano que vem, né, em junho, estarei no cinema assistindo esse filme, aplaudindo, porque é um filme que realmente estou esperando. Eu tenho o DVD do primeiro filme, então assim, realmente é uma comédia que todo mundo gosta, quer assistir, e até o momento de ver será o mesmo. Nos vemos até o próximo vídeo, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você realmente espera esse filme ano que vem, e dê uma sugestão de vídeo, caso queira. E é isso, e até o próximo vídeo.